Olá, professora, tudo bem? Aqui é o Pedro falando. Bom, eu irei guiar a senhora sobre este lindo edifício, sobre esse trabalho, que deu muito trabalho, inclusive. Bom, primeiramente tem que dar os méritos à Esther, que ela construiu toda a estrutura praticamente sozinha. Eu e o Kelston ficamos com a parte de pesquisa, a parte de áudio. Ficou muito bom o trabalho dela, queria destacar isso. Bom, como a senhora pode estar vendo, a gente fez sobre o Parthenon da Grécia Antiga. Vou falar um pouco sobre ele, sobre a história dele, e aos poucos eu vou falando sobre a arquitetura dele em si, que ficou muito show de bola. Bom, o Parthenon, ou Paternão, foi um templo dedicado à deusa grega Atena, construído no século V a.C., na Acrópole de Atenas, na Grécia Antiga, por iniciativa de Péricles, o governante da cidade, e projetado pelos arquitetos Calicrates e Iquitinos, esse nome é muito difícil, e decorado em sua maior parte pela oficina de escultor de Fídias, que também executou a estátua de Cricelafantina, que foi feita de marfim e ouro, da deusa patrona da cidade. Atenas Partenos, presente no interior do templo naquela época. Bom, o Partenon é mais conhecido dos edifícios remanescentes da Grécia Antiga e foi honrado como o melhor da arquitetura grega. Suas esculturas decorativas são consideradas um dos pontos mais altos da arte grega. O Parthenon é um símbolo duradouro da Grécia e da democracia, e é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. E o nome Parthenon deriva da estátua de Atenas Paternos, certo? Bom, agora vamos ver a parte interior do Parthenon, que ficou muito legal mesmo. Podemos ver que a iluminação ficou muito boa. Professora, pela parte interna, a gente consegue ver agora duas colunas internas. Essa parte é chamada de duas colunas internas não, né? Duas fileiras de coluna interna. Elas são chamadas de cela. Elas têm 20 por 30 para poder suportar o telhado. E vale ressaltar de novo o trabalho da Esther, que realmente ficou muito bom essa parte, muito bem detalhado. Podemos ver também o topo das colunas, o detalhamento que ela fez, e também na parte inferior, no pé da coluna, que também ficou muito legal. Agora nós vamos saindo de novo e a gente pode ver também o detalhamento nas colunas do lado de fora, que ficaram muito legais também, muito bom. As cores que foram se deteriorando com o tempo, mas na época era pintada essas partes. Agora a gente pode ver que ela está indo na parte de trás do Parthenon, que também tem uma estrutura muito legal. Agora a gente tá dando uma olhada de novo de longe assim. Ficou muito bom o enquadramento que ela fez, pegando tudo, ficou muito bonito, muito, muito legal mesmo. A gente pode ver a parte de quatro colunas para poder suportar o telhado na parte de trás do Parthenon. Aí pode ver o detalhamento que ela fez, a iluminação ficou muito legal mesmo.
Bom, a gente também pode ver agora a parte de fora do Parthenon. A gente consegue ver o tamanho que ele é de 70 por 30 metros, ele é muito grande mesmo. Nas extremidades nas extremidades são 8 colunas e, bom, ele está cercado por uma colunata em octoestilo dórico, com 8 colunas frontais e em vez de 6, como era o costume da época, e 16 de cada lado, perfazendo um total de 46 colunas, se diminuímos as comuns entre as fachadas e as laterais. Bom, acho que agora eu posso contar um pouco das curiosidades do Parthenon ao longo da sua história, que ele foi se deteriorando e foi perdendo sua cor e também desmoronando ao longo dos anos. A gente pode começar que o Parthenon sofreu diferentes transformações que foram deteriorando o edifício a passos gigantes. Entre os anos de 1200 e 1258, o interior do Parthenon abrigou uma igreja bizantina. E em 1458 foi transformado em uma mesquita. Em 1687 foi utilizado como paiol pelos turcos. Os explosivos detonaram o Parthenon e pagou as consequências mais tarde. Entre 1801 e 1803, os ingleses roubaram grande parte dos detalhes decorativos do Parthenon e, ao longo de devolvê-los aos legítimos donos, essas peças ainda são exibidas em museus como o Britânico de Londres. Acabou sofrendo muita deterioração. Vale citar também que o templo ele foi construído em ordem dórica, considerando o representante máximo desse estilo. O Parthenon é um templo dórico, períptero, com alguns elementos em ordem iônica. Ergue-se de uma plataforma de 3 degraus, como outros templos gregos. Possui frontal e lintel, sustentado por colunas. Bom, professor, esse aqui foi o nosso trabalho. Agradeço pela sua atenção. E como considerações finais, a gente teve um enorme prazer de fazer um edifício assim tão importante assim, que passou durante tanto tempo na história da humanidade, algo bem legal mesmo, recheado de história e culturas. A gente teve que fazer um breve resumo aqui, porque senão ia passar horas falando sobre o Parthenon. Espero que a senhora fique contente com o nosso trabalho. A gente ficou satisfeito com o resultado, dando um destaque máximo para a Esther, que fez uma estrutura muito legal, o Kelson, que fez a parte de pesquisa e suporte, e eu aqui narrando uma pequena parte da história aqui para a senhora. Essas foram nossas considerações finais e tenha uma boa noite. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado.